Boa tarde, 22 de dezembro de 2025, 5 para as 5 da tarde. Eu vou analisar uma situação de um automóvel, um acidente automobilístico. Tá? O que aconteceu? Às 2h30 da manhã, um sandeiro ultrapassou o sinal vermelho, vinha uma motocicleta, atingiu a motocicleta, o motociclista morreu. Tá? Assim, eu venho com esses estudos de caso tentar conscientizar as pessoas dos riscos que elas sofrem ao dirigir um carro. Tá? Um acidente às 2h30 da manhã, nessas características, às vezes, se você tiver às 2h30 da manhã, você pode ficar com medo de parar no farol, né? Você pode ter receio de um assalto, de alguma situação. A situação foi em Bauru, tá? Então, às 2h30 da manhã, às vezes você está com medo de parar no sinal. Então, o semáforo está vermelho e você pode ultrapassar. Quer dizer, Você pode pensar em ultrapassar com medo de um assalto. O correto é parar. Mas aí, assim, cada um, assim, quando a gente tem um seguro de automóveis, o seguro de automóveis serve para proteger a gente quando a gente está financeiramente, obviamente. É um seguro que protege a gente financeiramente dos riscos da condução do automóvel. E lá no seu seguro de automóveis tem as responsabilidades civis facultativas. Elas não são obrigatórias, por isso que é responsabilidade civil facultativa, não é de contratação obrigatória. Você pode não colocar nada, mas vamos ver o que acontece. Eu tenho visto pessoas colocarem 100 mil reais para seguro de automóveis, responsabilidade civil. Tá bom, vamos analisar o caso junto comigo? Vamos junto, tá? É o seguinte, um rapaz estava dirigindo a moto, ele morreu, tá? E entraram com a ação pedindo danos morais, danos materiais, o pai dele, o pai do rapaz, a mãe, dois irmãos e o filho, tá? Ele não era casado e nem vivia em união estável com a mãe do filho, tá? Então essas 5 pessoas, o pai, a mãe, os irmãos e o filho, vieram pedir indenização. O acidente foi em 2017. A morte dele foi 4 dias depois do acidente. Ficou no hospital durante 5 dias, né? Porque o acidente foi dia 21, mas 2h30 da manhã. Então ele ficou praticamente o dia 21 todo. Enfim, a ação teve uma ação penal, olha só. Teve uma ação penal para verificar se houve um homicídio culposo. E foi condenado, tá? E ela terminou em maio de 2023. A ação civil foi protocolada em abril de 2023. Deixa eu corrigir. Prontinho. A ação penal terminou em maio de 2023 e a ação civil protocolada em abril de 2023. Os pedidos formulados que estavam na petição inicial foi de 340 mil reais. Vamos lá. O acidente foi em 2017, mas a ação foi protocolada em 2023. Aí você me diz, Pedro, a ação civil não tem o prazo prescricional de 3 anos para reparação de danos? Prescrição, Código Civil, artigo 205, 206, 3 anos de prescrição, tá? Certo. Só que, se tiver uma ação penal, o prazo prescricional termina com o trânsito em julgado da ação penal. Como a ação penal foi julgada em maio de 2023, eles teriam até maio de 2026 para entrar com processo civil. Como eles entraram em abril, entende-se que ele entrou antes do prazo prescricional. Pode, claro que sim. Então ele entrou antes do prazo prescricional, pediu aí um valor estimado de 341 mil reais. Ele pediu isso, teve sentença em agosto de 2024 e o acórdão agora em novembro de 2025. Eu estou fazendo o cálculo hoje em dezembro de 2025 com o salário mínimo de 1.518, tá? Valor da causa, 340 mil reais. Ok, você vai chegar no seu advogado e vai falar, eu tenho uma ação civil de 340 mil reais. O advogado da causa civil vai cobrar aí
cerca de 20% do valor da causa. Não é tabelado, cada advogado cobra o que quiser e o cliente paga o que puder, né? Vamos lá. Então vamos fazer um valor médio, aí um valor médio de honorários cíveis, R$68 mil, 20% do valor da causa. Eu estimo que a advocacia criminal cobraria pelo menos R$30 mil, se não mais, tá? Vamos trabalhar com 30 mil. Não é baixo, não é alto, enfim, cada advogado, cada profissional, estando acima da tabela da OAB, então vai ter que procurar advogado, vai ter que negociar honorários, mas a advocacia... Então eu estou estimando aí um valor de R$98 mil. Tem que fazer a defesa criminal? Tem, sim. Por quê? Porque nesse caso, exemplo típico, a conduta, a situação, a lesão, a conduta de cada parte, a culpa da pessoa ficou caracterizado no processo criminal. A seguradora faz a defesa criminal, mas a responsabilidade é civil. Mas ela faz a defesa criminal? Sim, ela auxilia na defesa criminal, ela faz pagamento, o custo da defesa criminal está incluído, desde que não seja caracterizado algo doloso. Se for caracterizado algo doloso, a seguradora vai pedir de volta o valor que ela deu cobertura, porque ela só cobre condutas culposas. E por que ela faz auxilia na defesa civil? Desculpa, na defesa criminal. Porque no processo civil vai ser analisado com base nas provas produzidas no processo penal. O civil não vai ter mais prova. Tudo vai ser provado no processo criminal. No civil é só para verificar o valor, os valores que serão pagos, aí o juiz civil faz a apuração. Agora, a culpa, a conduta, o nexo de causalidade, tudo no penal. Tá? Então, 98 mil para começar a história. Tá? Somente com defesa e valores por baixo. Valores baixos que eu coloquei, bem razoáveis. Tá? Eu nunca trabalho com valores mais altos, porque eu estou tentando aqui pegar a média do que acontece no dia a dia. Tá? Então, o que eu faço? Eu comparo o que a gente está fazendo depois com a jurisprudência, para ver se o que eu estou fazendo de cálculo está batendo com a realidade. Acórdão do Tribunal de Justiça, São Paulo, agora em novembro, mês passado. Tá? Então, vamos lá. Aí eu já estou na condenação. Já veio a condenação. Primeiro, houve condenação criminal por homicídio culposo, a pena privativa de liberdade de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses apenas, substituindo a pena por 2 restritivas. Ou seja, a condenação criminal, ela veio com base aí no homicídio culposo, veio assim não é nada comparado ao homicídio doloso. Tá? Então veio a pena privativa de liberdade de detenção, 2 anos apenas. Isso para o penal é pouco, tá, gente? Regime aberto, inicial aberto, a suspensão de permissão para dirigir, suspensão da habilitação de dirigir, né? 2 meses apenas, podendo ser substituída por 2 penas restritivas de direito. Então, assim, dentro de uma condenação criminal, foi até muito branda a condenação, tá? Porém, ela teve reflexos cíveis, né? Houve reflexo. Essa condenação no criminal, a pena criminal ficou branda. Porém, teve também a condenação civil que se baseou no processo criminal. Então, o pai ganhou 100 mil, a mãe ganhou 100 mil, o irmão ganhou 80 mil, a irmã 80 mil e o filho somente danos materiais. Gente, assim, o advogado, no caso, não estou criticando, pelo amor de Deus, excelente processo, ganhou tudo que pediu. Porém, na maioria dos casos, o advogado vai botar dano moral para o filho também. Tá? Vai botar dano moral para o filho também, é óbvio. Mas, no caso aqui, não foi pedido. Tá? Entrou apenas a pensão mensal, que é o dano material. Tá? Ele não era casado. Olha só, a pensão mensal não foi vitalícia.
A pensão ao filho é até que ele complete a maioridade. Ele botou aqui 25 anos. Na verdade, a maioridade é 18 anos, aí tem uma maioridade de 24 para quem é estudante, e o juiz colocou 25 anos, tá? Para o filho. Então, a pensão até os 25 anos. Porém, ele não era casado e nem tinha união estável. Porém, se ele tivesse uma companheira aqui, que fosse casado, ou se tivesse uma companheira, essa companheira poderia vir a ganhar uma pensão vitalícia, tá? Então, olha bem, o caso que eu vou analisar não tem nem danos morais para o filho, que eu entendo que seria devido, não tem danos morais para a esposa, porque não tinha esposa, e nem tem pensão vitalícia para a esposa. Ou seja, essa situação que eu vou retratar aqui poderia ter sido bem mais grave, tá? O advogado colocou irmãos, muitas vezes a gente não vê irmãos. É pai, mãe, a esposa e o filho. No caso aqui ele colocou os irmãos, tá? Enfim, cada processo é um processo. Eu estou analisando esse, mas já explicando que a situação poderia ser mais grave, ela já é grave, mas ela poderia ser mais grave por conta de um dano moral aqui para o filho e por dano moral de uma possível esposa ou qualquer pessoa, no caso esposa porque era mãe, né? Eu estou pensando em relações homoafetivas, também poderiam estar enquadrados aí. Isso aí o direito das pessoas de conviverem com quem desejarem está resguardado aí na Constituição pela jurisprudência já há muitos anos, tá? Eu estou falando de esposo porque era mãe, né? Mãe só pode ser mulher, a não ser que seja adotivo. Mas aí isso a gente começa devagar também. Todas as situações reconhecidas pelo judiciário. No caso concreto, como tinha filho, era uma mãe, tá? Era uma mulher, né? Vamos lá, não vamos sair para e a gente amplia muito o nosso leque de opções. Então, a mãe do filho, né, poderia vir a ganhar danos morais e pensão vitalícia para ela. O filho é até os 25 anos. Tá? Alguns juízes dão 24, alguns juízes até os 18. No caso que eu estou analisando, foi até os 25. Vamos lá. Danos morais. Então, foi 100 mil para cada pai, para cada um dos dois pais, e 80 mil para cada um dos dois irmãos. Vamos lá, ó, aqui, ó. O pai e a mãe, cada um 100 mil, os dois irmãos, cada um 80 mil, 100 mil mais 100 mil, 200 mil, mais 160 mil, 360 mil reais. Então, nós estamos aí, danos morais em 360 mil reais. Porém, vamos fazer, eu estou calculando agora, estamos em dezembro, dia 22 de dezembro de 2025 hoje, tá? 5 horas da tarde. Vamos lá, atualizando essa sentença. Aí, para atualizar, eu pego esses valores e coloco na tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, é atualizado desde a sentença, tá? Quando veio a sentença nesse caso, agosto de 2024, então atualizando aí de agosto de 2024, pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, até dezembro de 2025, eu transformo esses 360 mil em 381 mil reais. Não foi muito porque é 1 ano e 4 meses apenas, tá? Agora, o problema são os juros. Os juros desde o acidente. Lembra que o acidente foi em julho de 2017? Então, já contam aí 102 meses, né? É bastante coisa. 102%, é um juro de 1% ao mês, 102%. Então, os 381, só de juros, não é aqui não, só de juros eu tenho 389 mil. Ah, mais do que o valor atualizado? Sim, porque são 102%. Então, de juros eu tenho mais do que o valor atualizado. Então, eu tenho uma condenação em danos morais em 771 mil, que são 381 mil mais 389 mil, chega um valor de 771 mil reais. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Quando você faz o seguro de automóveis, muitos corretores, eles falam assim, você pergunta, mas o que é isso aqui, dano moral? Ah, se você xingar alguém no trânsito. Não é isso.
Olha só, um óbito, dano moral para o pai, para a mãe, para os 2 irmãos. É difícil de ver, irmão. 2 irmãos. E o filho nem pediu dano moral e nem tinha esposa. Então, para 4 pessoas, o pai, a mãe e os 2 irmãos. Um acidente. Olha o drama que essas pessoas estão vivendo. Teve um falecimento. É um drama, faleceu uma pessoa, mas olha só a pessoa causadora do dano. Se você não tem o seguro, olha, o seguro. O seu seguro de automóveis para cobrir um valor de R$1 milhão não fica muito caro. Não é muito caro. Eu estou falando aí de R$500 por ano. A diferença, não o valor do seguro todo, a diferença entre o seguro de responsabilidade do seu carro, uso familiar, com responsabilidade civil 100 mil, que é o que todo mundo coloca, aumentando isso para R$1 milhão, dá uma diferença de R$500 por ano. R$500 por ano dá o quê? R$500 dividido por 12 dá o quê? R$41 por mês, tá? Para você ter uma cobertura minimamente que chegue nesse valor. Mesmo assim, você vai ver que vai ser insuficiente. Danos materiais, aí agora eu estou falando no filho. O juiz fixou em 50% do rendimento da vítima. E ele era porteiro de edifício. Porteiro de edifício residencial. Não era porteiro de empresa, não. Porteiro de edifício, tá? Até que a criança complete 25 anos de idade. Eu não procurei o dia que ela nasceu, mas eu procurei o dia que ela fará os 25 anos, tá? Que seria no dia 21 de agosto de 2037, essa criança fará 25 anos de idade. Estamos em dezembro de 2025, para os cálculos estamos trabalhando com o salário mínimo estimado de 2025. Hoje o salário mínimo é 1.518, tá? Então o rendimento estimado dele, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa no navegador, né, no buscador, e perguntei qual o salário mínimo em média, qual o salário médio de um porteiro de edifício em Bauru, agora em 2025. Aí chegou o Google, a inteligência artificial do buscador, me deu um parâmetro de 2096. Tá? A gente está fazendo um cálculo superficial. Tá bom? Mas é bem razoável uma pessoa, salário mínimo 1.518, um porteiro de edifício, ganhar R$ 2.096. É um porteiro presencial, com os benefícios que ele recebe, tá bom? A categoria não é fraca, em todo o estado de São Paulo. Então, vamos lá, 1.096, tá? Sendo a pensão de 1.048. Por quê? Ele é 69. Eu fiz uma regra de 3, tá? E cheguei à conclusão de que, como a pensão é metade do salário dele, e fazendo uma regra de 3 com o salário mínimo de 1.518, eu cheguei ao percentual de 69,04% do salário mínimo atual. Então, 1.518, calculadorinha, vezes 69,04%, 1.048,02. Nenhuma diferença aqui de 2, 3 centavos, tá? Então, seria 69,04% do salário mínimo atual, 1.518, salário mínimo 2025, tá? Então, olha só, o que eu tenho de vencido? Eu tenho 102 meses vencidos. Pegando 69% do salário mínimo atual, tá, de hoje. Olha, gente, não é um cálculo de liquidação oficial. É um cálculo estimativo, porém bem razoável. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o salário mínimo de hoje. Eu descobri que a pensão era de 69% do salário mínimo. Então, pegando o salário mínimo de hoje, pegando 69% e multiplicando por 102 meses. Me dá um cálculo muito razoável. Claro que o cálculo correto é colocar o salário mínimo desde 2017, mês a mês, com a atualização monetária e os juros e tal, ele vai chegar num valor muito parecido do que eu estou calculando hoje. Eu estou calculando com o salário mínimo de hoje, porém não estou colocando a atualização monetária e nem juros, para a gente ter um valor equiparado hoje, seria R$ 106 mil vencidos. Os vincendos
seria de R$ 134 mil. São 128 meses daqui para frente até 2037. Total de danos materiais estimados em R$ 241 mil. Tá? Esse é o prejuízo. Claro que você paga mensalmente. Porém, na própria decisão, o juiz definiu para constituir capital em renda. Ou seja, ele quer que deposite um valor que chegue na sua indenização. E aí, ó, não acabou a história. Peraí. Eu estou aqui, ó, calculei os danos morais, 770 mil. Calculei os danos materiais, 240 mil. Agora eu tenho que calcular as despesas sucumbenciais. Se eu tenho 771 mil danos morais, os danos materiais, eles impactam pouco. Por quê? O juiz pega 12 meses só para fim de cálculo. Assim como na petição inicial se calcula com 12 meses, 12 parcelas, ainda que seja uma pensão vitalícia, calcula-se com 12 parcelas. Tá? Calcula-se com 12 parcelas. Da mesma forma, para o cálculo da sucumbência, pega 12 parcelas, então falou estimado aí de 12.576. Como é que eu cheguei nesse valor? Eu peguei dos materiais 1.048,09 vezes 12, tá? 1.256. Total, 783 mil reais. Então, isso aqui é o dano moral mais o dano material, chegou em 783 mil reais. Custas processuais, 3%. Eu sempre falo que um valor razoável seria de 5%, tá? Mas eu tento colocar por baixo para a gente não sair da realidade, tá? Então eu acredito que seria em R$ 23.500. Não é muito, tá? Não é muito, é bem razoável que isso aí seja um pouco mais, tá? Sucumbência, honorários. O juiz fixou nesse processo que eu estou analisando em 11%, tá? O juiz pode fixar entre 10% e 20%. No caso, no Tribunal de Justiça de São Paulo, segunda instância, está em 11%, é a determinação judicial. Total da sucumbência, R$ 109 mil. Tá? R$ 109 mil só de sucumbência. Ou seja, se você tem um seguro de R$ 100 mil, só não cobre nem a sucumbência, quanto mais a indenização. Tá bom? É isso que eu preciso conscientizar você. Danos morais. Vamos ver quanto que foi a brincadeira. Brincadeira é modo de falar. O prejuízo, né? Danos morais, R$ 771 mil. Danos materiais, estimados em R$ 241 mil. Claro que você não vai desembolsar de uma vez só, mas o juiz mandou constituir capital em renda. Sucumbência, R$ 109 mil. Estamos em R$ 1.122.040. 2h30 da manhã, um automóvel ultrapassa o farol vermelho e atinge uma motocicleta, causando o óbito do motociclista. Gente, acidente com moto, culpa de um, culpa do outro, pode acontecer a qualquer instante com qualquer um de nós. O seguro serve para proteger a gente financeiramente das condutas culposas. Tá? Houve culpa? Houve. Está respondendo aí. Olha o prejuízo. Se eu colocar em cima desse 1.122.000, olha o 1.122.000 aqui, mais a defesa, né? A gente não pode esquecer da defesa, mais 98 mil reais. R$ 1.220.000 é o prejuízo. Tá? Um acidente, um carro de passeio ultrapassou o sinal vermelho, atingiu uma moto, causando a morte do motociclista. Tá? Vamos para o caso concreto? Tá aqui, ó. Uma petição, 10 de abril de 2023, um advogado entrou com processo representando as pessoas, as partes e tal, falando, né? No dia 21 de julho de 2017, às 2h30 da manhã, a empresa estava registrada, o carro estava registrado no nome da empresa e o dono da empresa estava dirigindo o carro, lá em Bauru, tá? Um Sandero, Renault Sandero 2011, vinha pela rua. Aí não parou no sinal vermelho, luz vermelha acesa do semáforo, né? Atingiu a motocicleta, que era pilotado pela vítima que morreu, que transitava regularmente pela a infeliz vítima sofreu graves ferimentos, politraumatismo e veio a morrer aí no dia 25 de julho de 2017. Tá lá em Bauru.
não ofereceu, não obedeceu o semáforo, e aí vai por diante e fazer os pedidos. Aí vem os pedidos, aí jurisprudência e tal, e tal, e tal. Os coautores, os genitores da vítima, os pais, ele pediu 150 mil, o juiz deu 100. Os irmãos da vítima, ele pediu 80 mil, o juiz deu 80 mil. E é o pequenino autor, o filho, né? Ele pediu 2/3 do salário mínimo, desde a data do óbito até os 25 anos, 2037, conforme eu coloquei. Lembra que eu botei? 21/8/2037, quando a criança fará 25 anos. Olha, ele pediu aqui, dando moral para o filho também. Ó, constituição de capital em renda para poder pagar. Ele pediu, dando moral para o filho também. Olha, ele vai recorrer e provavelmente vai ganhar. O advogado pediu direitinho. Eu estava achando estranho ele não ter pedido. Mas pediu para o filho, ó, ao filho, dando material e dano moral. O que ele vai fazer agora? Ele vai recorrer atrás do dano moral do filho e no STJ vai ganhar. Com certeza, com certeza. Está tudo caracterizado, gente. Se o pai ganhou dano moral, se os irmãos ganhou dano moral, o filho não vai ganhar dano moral? Claro que vai. Tá? E está aqui a sentença, né? O relatório da sentença está aqui. Direitinho, que o Renault, modelo 2011, no dia 21 de julho de 2017, às 2h34 da manhã, na rua Gustavo Maciel, sentido bairro de entrar na rua Joaquim, desobedeceu a sinalização de parada obrigatória, o semáforo com luz vermelha, colidiu com a moto, que era pilotada pela vítima, que sofreu graves ferimentos e morreu no dia 25. Tá? E vamos lá para o dispositivo da sentença. Então, o que aconteceu? O juiz, tá? Isso aqui no dia 5 de agosto de 2024, que é a data da sentença, lembrando que as atualizações dos danos morais serão desde a partir da sentença. Então, ele condenou os réus solidariamente. Por que são os réus? Porque o carro está no nome da empresa. Então, é a empresa e o dono da empresa, que era quem estava dirigindo o carro, que sofreu ação criminal também e foi condenado a 2 anos de pena privativa de liberdade no regime aberto, detenção. Então vamos lá, 100 mil reais para cada um deles. Ele vai condenar a pagar os genitores e filho do falecido. Perdão, eu errei aqui. Nossa, vou ter que refazer. Olha, eu não vou fazer os cálculos de novo não, mas para o filho também teve a pensão vitalícia de 100 mil. Então, eu vou dar uma alterada aqui. Espera um instantinho. Olha, eu não vou refazer os cálculos, mas deu uma agravada de 100 mil reais aqui. Então, vocês me perdoem, mas eu estava achando estranho mesmo o advogado não ter pedido dano moral para o pai, para o filho, e também foi 241, tem mais 100 mil reais de danos morais. Tá? Porém, foram muitos cálculos que eu fiz em cima disso. Eu não vou ter como atualizar isso nesse momento. Vamos seguir da forma que está. Tá bom? Então, puxa vida. Eu vou fazer esse cálculo dessa página aqui. Me dá um segundinho. Então, retomando o raciocínio, eu refiz os cálculos, incluí esses danos morais aqui que eu não havia percebido na sentença. Veja bem, olha, condenar aos genitores e filho, aqui me passou essa palavra despercebida e deu um impacto significativo na liquidação. Então, nós voltamos agora para os pais e filho, 460 mil. Então, são 300 mil para os pais e filho, 300 mil reais, mais 160, 80 mil para cada um dos dois irmãos, 460. Então, atualizados desde a sentença, vai para 487, com juros de 102 meses, 497, total, que aqui é só os juros, tá? 487 mil mais 497 mil, 985 mil. Aí chegamos aqui aos danos materiais, eu não precisei mexer.
Os valores sucumbenciais dos danos morais aumentaram, 985 mil, mais os danos materiais calculados sobre 12 meses, total 998. Custas e despesas processuais, 3%, 29 mil. Sucumbência, 109 mil. Total de despesa sucumbencial, 139 mil. Tá? Então, danos morais, 985. Danos corporais, 241. Sucumbência, 139. Estamos em 1.366.000 reais. Tá? 1.366.000 reais mais a defesa, 1.464.000. Esse é o prejuízo total. Tá? Vamos voltar ao caso, me perdoem pela interrupção e pela revisão, né? Mas vamos lá. Então, olha só, 100 mil reais para genitores e filhos, tá? E 80 mil reais para os irmãos. Os valores deverão ser atualizados pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu usei a tabela, tá? Desde a data desta sentença, ou seja, 5/8/2024, e acrescidos de juros moratórios legais de 1%, nos termos da súmula 54, contados desde a data do acidente de trânsito. Viu? 2017, agosto de 2017. Não, julho de 2017. O acidente foi dia 21/7/2017 e o óbito foi dia 25/7/2017. Então, desde o acidente de trânsito. Então, desde 2017. Tá? E pensão devida desde o óbito, pensão para o filho. Tá? Os requeridos por quê? É a empresa, o dono da empresa, o carro está no nome da empresa. Então entrou a empresa. O que aconteceu? A sucumbência, o honorário de sucumbência, eles deram gratuidade de justiça para o dono da empresa, que foi condenado, pessoa física. Porém, o carro está no nome da empresa. Aí a empresa dificilmente consegue gratuidade de justiça. Tá? Pensão mensal desde o óbito até que o filho complete 25 anos, a qual é fixado em 50% dos rendimentos mensais auferidos pelo decúdio na data do óbito. Então, era uma pessoa, com todo respeito a todas as profissões, mas é uma pessoa que recebia um salário de porteiro de edifício. Tá? Se a gente estivesse falando num acidente em que morresse uma pessoa que ganhasse mais do que um porteiro de edifício, o prejuízo era muito maior. Tá? É isso, gente. Assim, eu queria dizer, aqui, 5 de agosto de 2024, eu quero te proteger com... veio ali a sentença. Veio o acórdão e negaram o provimento ao recurso. Ou seja, entrou com recurso e não mudou nada. Tá? Não mudou nada. Eu acho que aumentou a sucumbência em 11%. Nega o provimento ao recurso, anotando o índice de advocacia, fica majorado para 11%. Por isso que eu coloquei 11% lá nos nossos estudos, tá? 11% a sucumbência. Foi a única coisa que mexeu. Impõe-se desta forma a manutenção da respeitável sentença, nega o provimento ao recurso e manteve aí. Se não tivesse aquela pensão para o filho, com certeza o tribunal ia dar, né? Então, não teve reforma, não teve nada, a sentença foi mantida. E como eu gostaria de conversar com você agora, sem querer me alongar demais, já me alongando, como é feito pela seguradora o cálculo de uma indenização mensal vitalícia, uma indenização. Ela pega, aí a gente tem uma rentabilidade média de um aluguel, por exemplo, de 0,8% do valor do imóvel, tá? Outro errinho aqui, só para... Esse aqui é um parênteses, tá? 131 mil reais, tá? Com rentabilidade de 0,8, tá? Então, como é que ficaria isso aqui? Tá aqui. Se a seguradora fosse condenada, se eu fosse condenado a pagar, não estou pensando em atrasado, nem em futuro, nada. Se eu tiver que constituir capital em renda, qual seria esse capital?
Olha, nem é muito, tá? Se eu pegar um investimento de R$ 131 mil a uma taxa de 0,8%, por exemplo, um imóvel, um apartamento aí de R$ 131 mil, renderia de aluguel 0,8%, e aí você teria aí os R$ 1.048. Tá? Então, quando o juiz pede para constituir capital, é isso aí. Se o seu seguro tiver limite, esse valor é coberto pelo seguro. Como é que a seguradora faz? Ela adquire um título, um investimento em nome da seguradora e coloca como beneficiário dos frutos o beneficiário da pensão, né, a pessoa, e coloca a vítima como beneficiário dos frutos, no caso aí o filho da vítima, né? Como beneficiário dos frutos até o seu falecimento, no caso aí até os 25 anos. Entendeu? Então, faz-se um investimento 131. Para a seguradora isso é tranquilo. Ela faz um investimento de R$ 130 mil e aí a taxa de 0,8% é transferida para o menino lá. 131 mil vezes 0,08%, 131 mil vezes 0,8% dá 1.048. Aqui, ó, é quanto que tem que pagar. Então o investimento é 0,8%, para a seguradora isso é tranquilo. Você vê como que impacta mais, olha, a gente às vezes tem a impressão de que o dano material vai impactar mais do que o dano moral, mas olha, o dano moral, nesse caso, ficou em R$ 985 mil. Os danos morais estimados, porque aí eu estou pegando os atrasados com juro, correção monetária, atualização, eu peguei o salário mínimo, lembra o que eu fiz? Eu peguei o salário mínimo e trabalhei com o salário mínimo para não precisar atualizar, senão eu ia fazer uma planilha enorme. O correto é fazer a planilha enorme, aí é liquidação de sentença. Eu estou com valor estimado, tá? Valores estimados, mas é um processo aí, é uma prejuízo de R$ 1,5 milhão. Tá? Então, se você vai fazer um seguro de automóveis, tá aí, ó. Já pensou em fazer um seguro de R$ 1 milhão para o seu automóvel? Às vezes é pouco. Tá? Então, eu faço o cálculo. Me liga, ciente dessa situação, eu posso fazer o cálculo para você ver como que fica a diferença. Eu estou falando de R$600 por ano, 500, R$600, às vezes menos, para você ter um seguro de R$ 1 milhão de responsabilidade civil, danos materiais e danos corporais. Tá bom? Eu fico te aguardando, eu estou sempre à sua disposição, eu fico te aguardando para fazer a cotação do seu seguro automóvel com uma boa responsabilidade civil, uma responsabilidade civil razoável. Eu tenho feito cálculos com R$ 1 milhão, porém você está vendo uma situação concreta que chegou a R$ 1,5 milhão. Tá? Seguro de responsabilidade civil no seu carro. A diferença de prêmio, que é o quanto você paga pelo seguro, não é uma coisa absurda. Por quê? A gente, quando analisa risco, a gente tem que analisar a frequência e a severidade. Tá? Provavelmente, se Deus quiser, você vai passar a vida toda, nunca vai passar por isso. Mas e se passar? Então a frequência ela é baixa. Provavelmente você nunca vai passar por isso. Pode acontecer com algumas pessoas. Tá? E essas quais aconteceram, infelizmente, se tiverem um seguro, vai estar protegido. Então a severidade é alta, mas a frequência é baixíssima. Por isso que a maioria das pessoas tem seguro de R$100 mil e nunca viram necessidade de ter um seguro maior. Eu já penso assim, se acontecer comigo, eu quero ter uma cobertura. Tá? Então, meus seguros são na base de R$1 milhão. Responsabilidade civil, hoje em dezembro de 2025. Tá? De automóveis. Tá? Que tirar o profissional. Tá bom, gente? Espero ter ajudado a conscientizar. Desculpe, são cálculos, né? Eu sei que o assunto é árido. Por quê? Porque é processo na justiça, é dinheiro, é cálculo. Infelizmente é assim que acontece. Tá? E nós devemos estar preparados para a infelicidade disso acontecer com a gente. Estou à sua disposição sempre que você precisar.